sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês das leituras que eu fiz nesse ano de 2021. Eu não sei se eu gravei algum vídeo falando das minhas leituras de 2020, eu acho que não. Eu não sei, depois eu vou dar uma procurada aqui no canal. Eu não sei se eu gravei, mas o que aconteceu? Eu achei, né? Nossa, como se fosse uma coisa que, enfim... Esse caderno aqui, eu já até gravei um vídeo aqui no canal já há muito tempo falando sobre esse meu caderno, que é onde eu anoto as minhas leituras. Eu comecei a fazer esse caderno em 2014, então eu tenho aqui, desde 2014, todos os livros que eu li até então. E aí eu achei legal fazer um vídeo à parte, falando sobre as melhores leituras de cada ano, desde 2014 até 2020, né, no caso. Mas enfim, eu vou só atualizar vocês das leituras que eu fiz esse ano de 2021. Então vamos lá, que eu tô... Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô assim, destruída, sem make, não passei... Na verdade eu não uso maquiagem, mas eu sempre passo um batonzinho, né, coloco um rímel. A verdade é que eu estou fazendo um grande esforço em estar sentada aqui, filmando, né, gravando esse vídeo, porque eu tô sentindo muita dor. Quer dizer, nem tanta porque eu tô à base de remédio, mas eu estou com endometriose. E, gente, isso dói muito. Dói muito. Já tem mais de uma semana. Tanto que já era pra ter postado. Eu tinha feito, sabe, toda uma programação pro canal, mas realmente tá muito difícil. Então eu tô aproveitando aqui que eu tô à base de remédio, que deu uma amenizada, e tô gravando esse vídeo, tá? Mas tá bem complicado, bem difícil, mas já fui no médico, já sei o que eu tenho, já tô tomando remédio, então agora é esperar, não é mesmo? Então vamos esperar. Então vamos lá, 2021. 2021 eu comecei lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, eu tenho nessa edição da coleção da Abril, e eu já li esse livro duas vezes, quer dizer, li três vezes, né? Contando com esse ano. A primeira vez eu era muito adolescente, acho que eu devia ter uns 15, 16 anos na época, eu acho. E assim, eu li, mas não sei, gente, eu não lembro da leitura, assim, eu lembro da sensação, eu lembro de ter gostado do livro, muito. Mas depois que passou muitos anos, eu meio que tinha esquecido da história, entende? Assim, não sei. Aí eu reli. Quando eu reli, eu estava com 26, 27 anos, eu acho. Eu acho que foi. Só que eu li num momento bem turbulado da minha vida, então eu acho que eu não aproveitei a leitura, eu acho que muita coisa eu deixei passar. Então eu reli no começo do ano e agora eu li mesmo, né? Fiz aquela releitura e continuo amando, me emocionei muito com o livro. Eu fiz algumas anotações que eu nem sei, gente, que anotações são essas, porque eu já me esqueci. Vocês são dessas que lê um negócio e depois esquece? Gente, eu sou muito assim. Ah, são marcações de frases que eu achei bonitas, coisas desse tipo. Achei que fosse algo de importância para a história, assim, mas acho que não. Ah, tem uma frase que ele fala sobre o peso da melancolia, que é bem complicado, né? Melancolia é um negócio difícil. Quem lida com melancolia? Eu lido. Eu sou muito melancólica. Ai, eu gosto dessa imagem. Acho essa imagem incrível. Gosto bastante. Essa edição, eu amo essas edições da editora Abril. Então eu li esse livro, tá? Eu tô até falando na ordem que eu li, tá? Então eu li, esse aqui foi minha primeira leitura de 2021, 5 estrelas, porque eu amo. E aí em seguida eu li dois livros espíritas, tá? Eu não sou espírita, gente, mas assim, eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou espiritualista, mas uma espiritualista muito cética, porque não é tudo que eu acredito, que eu levo pra minha vida, tá? Mas eu li, assim, dois livros que são muito famosos, principalmente o primeiro, que é Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Na verdade, eu não li, gente, eu ouvi. E o outro também é Vivendo no Mundo dos Espíritos, que eu acho que é uma trilogia,
né? Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, aí tem A Casa do Escritor. Eu não lembro, mas eu só li esses dois primeiros. Na verdade, eu escutei. Foi audiobook do YouTube mesmo, tá, gente? Entrei no YouTube, audiolivro, enquanto eu desenho, né? Enquanto eu estava desenhando, pintando, eu ia escutando os livros. Aí eu gostei muito, gente, tanto do primeiro quanto do segundo. Dei 5 estrelas aqui, porque eu achei incrível, apesar de não acreditar em algumas coisas, assim. Como, por exemplo, quando os espíritas falam sobre a questão do Vale dos Suicidas, né? Do suicídio em si. Que eles falam que as pessoas que se matam, eles vão para esse umbral, né? Para esse lugar específico dos suicidas, acho que é Vale dos Suicidas que chama. E que ali eles ficam meio que sofrendo, eles ficam, por exemplo, se um cara tinha que viver 80 anos e ele se mata com 20, então ele vai ficar dos 20 até os 80 meio que sofrendo ali, porque ele tirou a vida antes do tempo. Então ele passa todos esses outros anos até a data que estava realmente ali, que ele estava destinado a morrer, sofrendo naquele lugar. E eu não creio muito nessa questão, assim, sabe? Eu gosto do espiritismo, mas, assim, não só do espiritismo, como de outras religiões. Eu meio que pego para minha vida o que eu acho de bom de cada religião. Mas eu questiono muito. Então, por exemplo, isso é uma coisa no espiritismo que eu não acredito muito, porque para uma pessoa, eu penso assim, para uma pessoa tirar a vida, para uma pessoa se matar, ela tem que estar muito mal, gente. Ela tem que estar num estado psicológico depressivo muito forte, né? E nós sabemos que depressão é uma doença. Ninguém tem depressão porque quer, não é uma frescura, não é. Eu já tive depressão, eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo já tiveram ou conhecem, né, um familiar, uma pessoa próxima que já teve depressão. Não é uma coisa que você fala, ah, tô depressivo, nossa, tipo, é complicado. E assim, eu tive depressão, acho que grau 2, tem uns graus de depressão. Acho que grau 3, eu não lembro, mas eu tive uma depressão bem forte, mas já tive 2 vezes. Na segunda vez, não foi tão complicado assim, mas a primeira vez foi bem difícil. E você pensa na possibilidade de um suicídio. Eu, pelo menos, pensei. Mas assim, eu pensei, mas eu não tinha coragem para fazer. Aí eu fico pensando, uma pessoa que tem coragem para fazer isso, ela tem que estar muito mal, gente, muito mal psicologicamente. E isso é uma doença, entende? Então eu fico pensando, ok, a pessoa tirou a própria vida porque ela estava num grau de depressão muito forte, que muitas vezes é genético. No meu caso, eu tenho a minha família inteira, gente, tem problema de depressão, então é muito genético isso, né? Tipo mãe, tias, e é muita gente. Então, e tem pessoas que nascem, né, desde criança com um problema de depressão. E aí eu fico pensando, caramba, a pessoa ela tá com uma doença, a pessoa tá com um problema que levou ela a cometer um suicídio e ela vai ficar no lugar sofrendo. Muito pelo contrário, eu acho que esse vale dos suicidas deveria então ser um lugar de acolhimento. Porque, gente, eu penso assim: ninguém acorda bem, feliz da vida, né, num dia maravilhoso e fala, ah, hoje eu vou me matar, tô a fim de me matar hoje. Gente, isso não existe. A pessoa tem que estar muito mal, assim, fora de si, para fazer esse tipo de coisa. E aí vai pro outro lado sofrer? Não concordo com isso, não. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que. Porque eu acredito em espíritos, essas coisas. Não só acredito porque eu já vi. Então eu sei que tem alguma coisa. Como é, etc., eu não sei. Né? Através das literaturas religiosas, né? Enfim, místicas, tem lá algumas questões, como que é, principalmente dentro do espiritismo, mas isso é uma coisa que não, eu acho que não encaixa, entendeu? Essa questão de, pô, já estavam sofrendo tanto aqui, vão ter que sofrer lá de novo? Muito pelo contrário, eu acho que lá eles devem ter todo um amparo, não ficar lá sofrendo, pagando até, não sei, isso eu não acredito, tá? Desculpa quem é espírita, mas isso é uma coisa que, se for assim, eu acho totalmente injusto. Quando eu chegar lá, eu vou bater lá na porta e falar, ó, dá licença que eu
vou cuidar desse lugar aqui, deixa comigo. Enfim, eu li esse Violetas na Janela, eu li também o Vivendo no Mundo dos Espíritos, que eu acho que é nesse Vivendo no Mundo dos Espíritos que tem mais essa questão do suicídio, das drogas, do vício também, né? Que eles também vão para o lugar de recuperação, etc. Porque tudo isso, algumas questões são falhas humanas, mas, por exemplo, o vício, essas coisas, gente, eu acho que tudo isso envolve muita questão psicológica, problemas psicológicos. Então, eu acho que isso não deve ser tratado como algo, como se fosse algo ruim. É uma doença e, né, a pessoa precisa de cuidados. É assim que eu penso. E aí, saindo dessa parte, eu li 3 livros da Pat Smith que eu amo. Eu conheci a Pat Smith bem através da música, né, claro, uma das minhas cantoras ali favoritas. E eu já tinha lido o Só para Garotos, ou Só Garotos, acho que é Só Garotos. Eu li já tem um bom tempo. Tinha até vídeo aqui no canal, mas eu tirei porque eu não gostei da minha resenha. Aí eu tirei a resenha. Mas eu tinha gravado aqui pro canal. E aí eu comprei os outros 3 livros dela que foram publicados aqui no Brasil. Então, eu li, o primeiro aqui que eu li foi o Linha M, que é este daqui. Eu gostei muito, muito, muito. É bem autobiográfico, assim, né? E eu gosto bastante porque ela dá várias referências de literatura, de filmes, e, enfim, né, de escritores, poetas, e eu acho bem incrível. E depois, em seguida, eu li Devoção, que é este livrinho aqui, muito fofo, que fala sobre escrita, que eu achei bem legal. E li também O Ano do Macaco. Gostei bastante também, mas eu acho que eu gostei mais do Linha M e Devoção. Principalmente o Linha M. Eu gostei mais. Eu também gostei desse. Achei bem interessante. Não vou gravar resenha, gente, só tô mostrando aqui pra vocês, só pra falar que eu gostei bastante dos livros. A Pat Smith, ela tem muito dessa questão de autobiografia, né? Então, nesses livros ela conta a história da vida dela mesmo, né? Assim como ela fez em Só Garotos, que ela fala muito mais do amigo dela, né? Aquele companheiro dela. Aqui ela fala sobre casamento, ela fala sobre filhos, que ela tem 2 filhos. Ela fala sobre viagens, principalmente no Linha M. Acho que foi por isso que foi o que eu mais gostei, porque ela conta das viagens que ela fez dando palestras e tem as fotos, né? Ela tira várias fotos e é muito legal, assim. E no Ano do Macaco também, que o Ano do Macaco se refere ao Ano do Macaco dentro do calendário do horóscopo chinês, e que nesse ano aconteceram várias coisas, ela perdeu um irmão, ela perdeu um marido, então ela conta, né, um pouquinho das viagens dela também, das viagens que ela fez, mas como que foi também a vida dela depois dessas perdas, né. Então é bem interessante. O Devoção ele fala sobre escrita, né, sobre a devoção na escrita. E depois eu li, olha só, gente, que livraço, Grandes Esperanças do Charles Dickens. Gente, esse livro aqui, olha, faz muito tempo que eu tenho, ele também é daquela coleção da Abril, junto com Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu tenho um vídeo aqui muito antigo no canal, que eu mostro toda essa coleção. E, gente, eu tava lendo esse livro, na verdade, desde 2020, mas eu só finalizei ele há pouco tempo, faz pouquíssimo tempo. E depois eu falo sobre ele, não vou comentar nada agora, porque eu quero gravar um vídeo depois específico sobre Charles Dickens. É um dos meus autores favoritos. Eu já li David Copperfield, eu li... Ai, gente... como é que chama? As Aventuras do Nick Libby, do Nicholas Nick Libby, alguma coisa assim, que eu amo de paixão esse livro. Grandes Esperanças, e eu li mais coisa. Eu li mais coisas e tenho mais livros dele aqui na minha estante também. E no momento eu estou lendo O Alienista, do Machado de Assis, mas o livro não está aqui comigo, depois eu mostro para vocês, mas eu comecei a leitura do Alienista. Eu li
há muito tempo atrás, a Mrs. Dalloway, eu acho que é isso. Tem vídeo aqui no canal, não sei se tem um vídeo específico, acho que não é um vídeo específico, mas eu comento sobre o livro e eu tive muita dificuldade na leitura. Eu acho que isso, gente, deve ter sido lá em 2014 ou 2015 que eu li. E porque tem aquela questão do fluxo de consciência, e eu não sei, eu li o livro, eu gostei, mas não gostei tanto. Mas é um livro que eu quero reler, porque eu acho que eu não estava muito no tempo, sabe? No momento. Naquela época eu estava, assim, lendo fantasia, gente. Eu estava só na fantasia, estava fascinada por fantasia. E aí coloquei o Mrs. Dalloway e eu acho que eu não era o momento, eu não aproveitei a leitura. Então eu quero fazer a releitura talvez esse ano ainda, tá? Mas aí eu falei, gente, eu quero ler Um Teto Todo Seu porque fala sobre escrita e fala sobre a mulher escritora. Tá aqui a capinha, eu li no Kindle esse livro, tenho ele também, gente, olha, já há muito tempo, e eu fiz N marcações, gente, eu fiz muitas marcações nesse livro, mas a minha colinha tá aqui. Acho que as mais importantes eu acabei anotando aqui para falar para vocês, porque é um livro que mexeu muito comigo e que eu acho que ele conta muito a minha realidade, tá? Eu tô falando da minha experiência, gente, como leitora, tá? Lendo Um Teto Todo Seu. Então tem um trechinho lá, logo no comecinho do livro, que ela fala: uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção. E isso, como vocês verão, deixa em solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Gente, eu concordo tanto com isso porque, como mulher e escritora, eu tenho uma dificuldade imensa de sentar, ficar tranquila e escrever. Eu tenho uma dificuldade imensa. Primeiro porque eu não tenho um teto todo seu, né? Eu não tenho um cantinho assim para eu poder escrever. Tipo, esse lugar que vocês estão vendo aqui, que eu gravo os meus vídeos e que é o meu local de trabalho também, é na sala da minha casa, entendeu? Então eu sempre estou com o marido e com filha, uma filha de 8 anos, hiperativa, que corre desesperadamente. Então, assim, quando eu quero escrever, na verdade esse lugar ele funcionava muito bem antes da pandemia, porque o marido ficava o dia todo fora trabalhando e a minha filha ia para a escola, né? Ficava a maior parte do tempo na escola, então eu sentava aqui à tarde e estava tranquilo. Só lá para umas 7, 8 horas que eles chegavam em casa, então eu ficava muito tranquilo. Mas agora na pandemia não. Então assim, eu não tenho mais um espaço que eu possa ficar tranquila e escrever. E tem uma parte também do livro, acho que é mais pro final, que ela fala, eu não sei se, não, na verdade não é, acho que, não, é Virginia Woolf mesmo, que ela fala, e não adianta um teto todo seu sem fechadura, principalmente quem tem criança, que a porta, né, enfim, porque é mãe, mãe, mãe a cada 5 minutos. Então, ai gente, é muito difícil. É muito complicado. Então, geralmente eu uso à noite, madrugada para escrever. E não é todo dia que eu tô, né, belíssima, acordada, sem sono, disposta a escrever. Apesar que poesia é um negócio que eu vou deixar para falar depois, mas poesia é uma coisa que eu escrevo o tempo inteiro. Eu não preciso sentar em silêncio para escrever poesia. Poesia vem. Onde eu tô, posso estar no metrô, posso estar no meio de um, sei lá, um carnaval que o negócio vem, entendeu? Eu só preciso o quê? De um papel e um lápis ali na hora para não esquecer, porque o negócio vem na cabeça, eu tenho que escrever, senão eu esqueço. Mas chega um momento que eu preciso sentar para passar isso daqui, né, do papel para o computador, eu preciso de concentração, porque muitas vezes, sei lá, aqui é um rascunho, né, vem as coisas, eu vou escrevendo, mas no momento que eu estou passando para o computador, eu tenho que arrumar as palavras, né, às vezes eu, sei lá, veio uma palavra na minha cabeça, mas não é bem aquela palavra.
Então ali eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma certa concentração e aí fica bem difícil. E eu anotei algumas frases da do ai, deixa eu tentar aqui, mexer na câmera. A gente tá meio escuro, né? Mas não tem o que fazer, só tô com uma iluminação aqui na sala. Não dá. Vamos lá. Eu anotei algumas frases e que me fizeram refletir e é isso que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, a primeira frase é a seguinte: ainda assim é no ócio, nos sonhos, que a verdade submersa às vezes vem à terra. Gente, é isso que eu tava falando pra vocês, né? No meu caso, que sou poetisa, ela vem a qualquer momento. Tanto nos melhores momentos como nos piores momentos, o negócio vem. E aí eu tenho que estar com papel, uma caneta do lado, anotar para depois passar para o computador. Outra frase: as mulheres são mais pobres do que os homens por causa disso ou daquilo. Bem, tinha todo um contexto no texto, né, para ela ter dito isso. Mas eu vou falar no contexto que eu refleti na hora que eu li essa frase. As mulheres são mais pobres do que os homens por conta disso ou daquilo. Tem a questão da, sei lá, de repente a pessoa achar que isso é uma vitimização, né? Como se a mulher quisesse. Muitas vezes a pessoa pode achar que a mulher se coloca no lugar de vítima, mas não é isso. As mulheres, como todo mundo sabe, demoraram muito para conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso não foi um negócio fácil. Mas na cabeça da mulher, lá atrás, ela achava que a partir do momento que ela começasse a trabalhar, ela fosse ter uma dependência financeira e uma liberdade. Só que a mulher se enganou, na minha opinião, gente, isso é uma reflexão minha. Eu acho que a mulher se enganou completamente. Mas foi um passo, né? Foi um passo. Por que que eu falo isso, que a mulher se enganou, né? Porque, ok, a mulher conquistou o mercado de trabalho, ainda, né, tem muitas discussões em questão de salário e etc, mas o que eu estou discutindo aqui é que sim, a mulher hoje, ela trabalha, né, sei lá, a mulher pode ser médica, ela pode ser enfermeira, ela pode ser advogada, ela pode ser recepcionista, ela pode ser N coisas, né, ela tem lá, ela tem a profissão dela, ela exerce aquela profissão. Porém, além dela exercer essa profissão, ela tem uma casa para cuidar e ela tem filhos para cuidar. Eu estou falando daquela mulher que se casou e que é mãe. A mulher achava que ela fosse ter liberdade por ter uma dependência financeira, o que não é verdade, porque ela tem que dividir essa dependência financeira com o marido para as questões da casa. E ela tem ainda o quê? Que cuidar da casa e cuidar dos filhos, porque isso é um papel que continua sendo da mulher, não do homem. Então, se a mulher e o homem trabalham o dia todo fora, sei lá, os filhos ficam na escola. Quando eles chegam em casa, lá por volta de umas 6, 7 horas, geralmente o que, que o homem faz? Ele vai tomar o seu banho e depois ele vai sentar no sofá para assistir televisão. O que, que a mulher faz quando ela chega? Ela vai preparar o jantar, ela tem que lavar roupa, ela tem que passar, ela tem que dar banho nos filhos, ela tem que dar comida para os filhos, ela tem que lavar a louça, ela tem que colocar o lixo lá fora, enfim, ela tem que ver o que ela vai fazer para o jantar no dia seguinte. Aí no final, quando ela tá bem estressada, sei lá, tarde da noite, que o marido já tá dormindo, ela vai, toma o banho e deita, né? Isso quando ainda ela não fica acordando N vezes porque ela tem criança. Então, assim, eu acho que a mulher, se ela era sobrecarregada, ela só se sobrecarregou mais ainda. Eu sei, gente, talvez isso não seja como é que fala, a realidade, a sua realidade, mas é a realidade de muitas mulheres. Então, ainda mais no caso desse livro específico, no caso que a Virgínia está querendo dizer, no caso da mulher ser escritora. É difícil, né, para ela escrever tendo uma vida desse jeito. É bem complicado, né? O tempo, o cansaço e sem ter ajuda. Isso é bem complicado.
Aí depois tem uma outra frase dela também. Quais eram as condições em que as mulheres viviam? Perguntei a mim mesma. A ficção, quer dizer, o trabalho imaginativo, não cai como uma pedra no chão, como na ciência. Ficção é como uma teia de aranha, presa por muito pouco, mas ainda assim presa à vida pelos quatro cantos. Muitas vezes estar preso é quase imperceptível. É exatamente isso que eu estava falando, né? Uma mulher que tem que trabalhar fora, cuidar da casa e cuidar dos filhos, como que essa mulher ela vai sentar para escrever? Principalmente a questão de ficção, romance, porque é um trabalho que imaginativo, é um trabalho que você tem que pensar, você tem que construir. Você está escrevendo um livro, seja qual for o tema, você tem que fazer toda uma construção daquilo. E realmente é o que ela cita aqui, né? Às vezes isso cai como uma pedra no chão, porque você não tem tempo, você não tem energia para fazer aquilo. Eu, muitas vezes, em certos momentos, eu não tinha energia para escrever. Eu não tinha energia. Por mais que às vezes as ideias vinham na minha cabeça, então eu aproveitava essas ideias e escrevia num papel. Mas sentar ali no computador para montar tudo isso, com tantas tarefas, as tarefas que eu tinha, não dava, gente. Não tem como. E uma outra frase também. É que nada se sabia sobre as mulheres antes do século XVIII. Não tenho um modelo sequer para me basear nisso ou naquilo. Aqui estou eu, perguntando-me por que as mulheres não escreviam poesias durante a era elisabetana. E não tenho certeza de como elas eram educadas. Se alguém as ensinava a escrever, se possuíam salas próprias, quantas mulheres tinham filhos antes dos 21 anos, o que, em resumo, elas faziam das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, assim, nesse período, né, que ela tá falando da era como é que é? Elisabetana, não tinham mulheres que escreviam, pelo menos até, assim, você não se sabe, né? Então ela faz esse questionamento. Geralmente as mulheres tinham casavam muito cedo, tinham filhos muito cedo, e tipo, era um atrás do outro, né? Realmente, gente, não tinha como escrever, né? Escrever como? Aí depois ela continua. Seja como for, não consigo parar de pensar enquanto olho para as obras de Shakespeare na prateleira, que o bispo estava certo, ao menos nisso, teria sido impossível, absoluta e inteiramente para qualquer mulher ter escrito as peças de Shakespeare na época de Shakespeare. Então ela fala que Shakespeare realmente era um homem que uma mulher não teria possibilidade nenhuma de escrever uma obra igual a de Shakespeare, né? Escrever como Shakespeare, porque naquela época a mulher ela não tinha como. É um trabalho intelectual tão grande que você realmente precisava ser homem para fazer isso, né? Uma mulher não tinha como sentar e ter esse pensar intelectual. Não tinha como, ela não tinha tempo para isso. Tanto que eu acho muito legal porque ela inventa uma irmã para o Shakespeare. Não se sabe se ele tinha irmã ou não, mas ela inventa uma irmã para Shakespeare aqui, meio que contando como que seria essa irmã. Gente, é muito bom. Aí ela fala: porque um gênio como o de Shakespeare não surgia entre pessoas trabalhadoras, sem educação formal, cervis. Não nascia na Inglaterra entre os saxões e os bretões. Não surge hoje entre as classes trabalhadoras. Realmente é muito difícil. Não porque a pessoa não tenha intelecto para isso, mas é uma questão de trabalho, de tempo. A pessoa tem que trabalhar o tempo inteiro para sustentar, às vezes, uma família, agora falando tanto de homens quanto de mulheres, que não tem tempo, gente, para um trabalho intelectual desse nível, né? Às vezes a pessoa ela tem capacidade, né, enfim, mas não tem tempo. Depois ela comenta: e o que se conclui dessa imensa literatura moderna de confissão e autoanálise é que escrever um trabalho genial é quase sempre um feito de dificuldades prodigiosas. Tudo vai contra a verossimilhança que advirá da mente inteira e integral do escritor.
As circunstâncias materiais em geral estão em oposição. Os cachorros vão latir, as pessoas vão interromper, o dinheiro precisa ser ganho, a saúde vai sucumbir. Além disso, acentuando todas essas dificuldades e tornando-as mais difíceis de suportar, há a indiferença notória do mundo. Então tem tudo isso também, né? Muitos dos trabalhos geniais também saem desse tipo de situação, né? Tudo vai contra, mas a pessoa tá ali, persistindo. Porque senão também, né? Desistir também, gente, não é uma coisa legal, né? Adoro essa. Poderosos poetas mortos em sua miséria. De muitos que foram, né? Muitos poetas que só ficaram conhecidos, que é a sua grande maioria, depois da morte. Tudo pelo amor à criação. A Virginia Woolf fala muito disso, né? Quando você ama, às vezes você não ama nem o resultado, mas o processo da criação é muito gostoso. Eu, como poeta, eu gosto muito do processo de criação, tanto de uma poesia quanto de um trabalho artístico, né? de uma pintura, por exemplo, de um desenho. Até mesmo porque você acha que sempre dá para melhorar. Aí depois tem uma parte, essa parte da fechadura que eu falei, que uma fechadura na porta significa o poder de pensar por si mesma. Não, isso na verdade não tem a ver com aquela questão de você ter uma fechadura na porta para não ser interrompido, porque você pode ser interrompido mesmo com uma fechadura. Essa frase ela fala muito no sentido de você se trancar e pensar por si mesma, sem ter a influência do mundo exterior. Você pensar por si mesma, sabe? Eu acho essa uma frase até muito interessante para os dias atuais, onde você tem os influenciadores digitais. Né? É uma coisa estranha, influenciadores digitais. Tanto que ela tem uma frase que é mais à frente no livro que ela fala o seguinte: não sonhe não sonhem com influenciar outras pessoas. Eu diria, se soubesse como fazer isso soar de modo sublime. Pense nas coisas por si mesmas. Acho isso bem interessante. Outra frase. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. Com certeza. Porque se você tem poder aquisitivo, você tem mais tempo para ter essa liberdade intelectual, para conhecer coisas. O dinheiro, ele acaba te proporcionando isso. Se você não tem, tudo fica mais difícil. A poesia depende da liberdade intelectual, sim. E as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. Gente, que verdade, né? Outra frase. Por essa razão, eu pediria a vocês que escrevessem todo tipo de livro, não hesitando diante de nenhum tema, por mais trivial ou vasto que seja. E eu super concordo com a Virginia nesse sentido. O que eu entendi dessa frase é: se eu escrever um romance, eu tenho que escrever sempre um romance, sei lá, um romance de época. Não sempre escrever um romance de época. Se eu tenho, sei lá, 3, 4 livros de romance de época publicados, fica estranho eu publicar um livro de terror? Fica estranho, então eu não vou publicar. Pode ser o melhor livro de terror de todos os tempos. Entende? Então, não hesitar nesse sentido. Escreva sobre qualquer tema. E ela termina com: escreva conforme dita o humor e sobre qualquer coisa. Então, escreva se você estiver muito feliz, escreva também se você estiver muito triste. Escreva sobre qualquer coisa, aquilo que vier sobre a sua cabeça. Gente, foi um livro incrível. Tanto que eu acabei lendo em e-book, mas eu vou querer o livro físico para poder fazer todas essas anotações, porque eu fiz muitas outras anotações. Mas eu ia ficar aqui muito tempo falando sobre esse livro. Eu acho que ele é um livro bem interessante para uma live. Não é legal? O que vocês acham? Eu acho bem interessante. Então, esse foi um livro também que eu li o mês passado. E ontem eu terminei... Cadê ele aqui? Eu terminei de ler Persuasão, da Jane Austen. Pois é, gente. Terminei a leitura. E assim,
Ele não é um dos meus preferidos, tenho que dizer isso. Eu sei que ele é o queridinho de muita gente, mas no meu caso não foi isso. Eu li Orgulho e Preconceito, amei, tem vídeo no canal. Eu li Razão e Sensibilidade, amei, apesar de que eu daria um outro final para aquela história, né, para uma das personagens, mas amei. Li também A Abadia de Notre Dame, amei também, né, aquela coisa gótica, assim, achei incrível. E li agora Persuasão. Persuasão é um livro que eu tentei ler na adolescência e não consegui porque eu achei muito difícil. Aí eu abandonei. E assim, gente, eu gostei da história. Eu gostei. Mas eu acho que ele é um livro assim que não tem emoção, não acontecem muitas coisas assim na narrativa. Tanto, gente, que aconteceu uma coisa muito esquisita. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Me deixa aqui nos comentários, porque foi muito estranho. Agora eu não vou lembrar, gente, a passagem. Mas eu tava lendo o livro, assim, e tava muito monótono, sabe? Tava muito chato, não tinha alguma... Nada tava acontecendo. E aí, no momento que eu tava lendo, eu pensei numa cena. Eu pensei numa cena assim de uma mulher, né, de um homem, duas mulheres conversando, mais um homem, e uma dessas mulheres, sei lá, começava a passar mal e caísse no chão. Para ter uma, eu acho que era porque estava querendo uma emoção, alguma coisa diferente. E vocês acreditam que logo à frente não aconteceu exatamente isso? Essa mesma cena? Eu fiquei, caramba! Gente, já aconteceu isso com vocês? Eu previ um negócio que ia acontecer, mas assim, não estava dando nenhuma indicação de que, tipo, eles estavam numa outra situação, eles estavam numa outra casa, aí de repente muda o cenário e aí acontece essa situação da menina que cai, bate a cabeça, esqueci o nome da pessoa agora. Eu falei, caramba, eu tinha pensado nisso algumas páginas atrás. Eu achei isso muito interessante, gente. Só compartilhando aqui com vocês. Mas uma coisa que assim, que me intrigou bastante, me intriga, é a personagem principal, que é a Anne Elliot. A Anne é uma personagem muito centrada, né? Ela é uma personagem, assim, bem diferente das outras personagens que eu li, né, de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Abadia de Notre Dame. Eu tenho os outros da Jane Austen aqui. Ah, eu li também a Lady Susan, que é uma obra que ela não finalizou, que eu gostei bastante também. E eu percebi que a Anne Elliot, ela é bem diferente, né, das outras personagens. Ela é mais centrada, ela é mais reservada, ela, ela sofre porque na narrativa é comentado isso com a gente. Você sabe dos pensamentos dela, você sabe o que está acontecendo ali dentro dela. Então você sabe que ela sofre, que ela tem vários tipos de emoções. Só que ela não mostra isso para as pessoas. Ela é muito na dela, ela não demonstra a fragilidade, ela não é muito de demonstrar aquilo que ela está sentindo, que ela está passando. Eu digo em situações em que as nossas emoções vão lá em cima, em que às vezes você acaba demonstrando, tipo, você está feliz demais, você demonstra, ou se você está triste demais, aconteceu alguma coisa, você acaba, não é que você demonstra, você não quer demonstrar, mas você não consegue esconder aquilo que você está triste. E a Anne, gente, ela é campeã em fazer isso, ela é serena. Se não tivesse uma narradora falando o que ela estava sentindo, nossa, dava a impressão que ela era uma pessoa muito fria. Assim, foi a minha percepção em relação a Anne. Uma pessoa muito fria, assim, muito recatada. Uma mulher, assim, que eu acho que ela causaria em mim tanto admiração, porque ela não é uma pessoa de fazer cena, sabe? Geralmente nesses livros as mulheres fazem muita cena, tipo, aqui tem muitas mulheres que fazem N cenas. E ela não, então acho que isso me trouxe uma certa admiração, mas ao mesmo tempo, aquela coisa assim, nossa, ela é muito fechada, entendeu? Uma pessoa muito sozinha, muito solitária.
talvez ela seja uma pessoa triste, não dá pra gente saber, entende? Mas claro, nós como leitores sabemos, né, tudo que se passa na cabeça dela. Mas se não fosse isso, eu teria acho que essas duas questões. Eu iria achar ela uma pessoa ou muito solitária, muito sozinha, muito fria, e também ela seria um modelo assim, de admiração. Por ser uma pessoa muito centrada, muito na dela. Então, uma pessoa que tem as suas próprias opiniões e que não depende de ninguém. Porque muitas pessoas, né, principalmente a irmã dela, as irmãs, né, sempre muito atrás da Anne, a Anne que ajuda, a Anne que faz as coisas acontecerem. Então, tem essas questões, assim, para admiração também, mas... Ai, será que eu queria ser essa pessoa que todo mundo vai atrás? Não sei. Talvez em alguns momentos ela passasse também um certo ar superior. Então, assim, é uma personagem assim, que me entregou bastante. Eu acho que é um livro que eu preciso reler para ter uma ideia maior sobre a personagem, porque ele é bem diferente, gente. Eu acho essa personagem bem diferente das outras da Jane Austen. Eu não sei vocês, mas eu me surpreendi muito. Assim, às vezes eu ficava, gente, quem é essa Anne, né? Quem é essa pessoa? Que estranho, algumas atitudes, né? Principalmente no foco do relacionamento dela aqui com Alfred Frederico, esqueci o nome do cara. Mas, nossa, 8 anos ficaram separados. Tem muito aquela questão do não se comunicam, né? Mas eu gostei bastante da atitude dele no final, dele reconhecer muitas coisas, de saber que ele que foi orgulhoso demais, que no final a Anne estava certa de toda a questão, né? Que eu não vou entrar no mérito aqui para não dar spoiler para quem não leu. Mas ela foi muito sensata. Mas foi um sensato, assim, tipo, nossa, doeu, entendeu? Foi doído o negócio. E se passaram 8 anos e o negócio ainda estava doendo ali. E que você achava que para ele até então estava tudo normal, mas também não estava. Então eu gostei muito da atitude dele no final. Ele foi um cara assim que me surpreendeu muito nessa história, muito mesmo. Gostei bastante. E gostei também da percepção da Anne em relação às outras pessoas. Isso eu também gostei bastante, assim, ela era uma pessoa que ela era muito observadora. Justamente por ser uma pessoa muito na dela, ela observava muitas pessoas e tudo aquilo que ela falava, que ela achava sobre aquela pessoa, realmente era aquilo, a pessoa realmente era aquilo, entende? Então gente, é uma personagem incrível, eu achei uma personagem incrível. Eu quero reler depois, não esse ano, mas depois, até mesmo porque eu quero outras edições. Eu quero as edições novas de capa dura da Jane Austen. E aí eu quero reler todos os livros dela. Então é isso, gente. Eu quero mostrar pra vocês um desenho também que eu estou fazendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô fazendo esse desenho desse barco. Eu faço com giz pastel, tá, gente? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui direito pra vocês. Peraí. Vou arrumar aqui. Eu faço com giz pastel seco, tá? Eu não terminei ainda, eu colei aqui nessa... Eu tenho como é que chamam? Esqueci o nome desse negócio aqui, cavalete. Tem esse cavalete. Aí esse aqui é um papel Paraná, que ele é um papel bem durinho. Aí eu coloco o papel aqui com fita crepe. E fiz o desenho, e não terminei ainda, tá, gente? E olha só, o dedo fica... Você passa o dedo assim, ó. É bem sujo, depois eu limpo com aqueles lencinhos umedecidos de bebê. Mas é isso. Vou mostrar também alguns outros. Tem esse aqui que eu fiz, dessa Jubarte. Tem esse gatinho aqui também que eu fiz, tudo com giz pastel seco. Aqui, gente, eu tô lendo nessa edição aqui, ó, 50 contos de Machado de Assis. E eu estou lendo O Alienista. Aqui, tô bem no comecinho, tô na página 44. Deixa eu... Cadê aqui? Aqui, O Alienista. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui.
espero melhorar logo para colocar em prática todas as minhas ideias que eu tenho aqui para o canal. Mas acho que em breve eu vou ficar bem. E deixa aqui nos comentários, gente, algum comentário sobre as reflexões, né? Se vocês concordam, se vocês pensam de uma forma diferente, eu não vejo problema nenhum nisso, desde que, né, com respeito. Sugestões também aceito aqui nos comentários, né, para vídeos, de repente um vídeo que vocês queiram assistir. E é isso, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilha, porque a gente precisa disso. E é isso, gente. Beijos e até nosso próximo vídeo.